Estamos aqui na montanha para mais uma tarde de oração. Eu tentei gravar ao vivo, mas o sinal está bem ruim aqui, tá? Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser breve, porque o vídeo muito longo, ele há uma dificuldade para enviar nas redes sociais, tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 15, o versículo 56, que diz assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória na cruz do Calvário. A morte é o maior inimigo da humanidade e é o último a ser vencido. A morte, onde ela passou, ela fez um estrago, destruiu reinos, destruiu povos. A morte, onde ela passava, ela era temida. E um dia a morte olhou para Jesus na cruz e viu seu corpo dilacerado por conta dos nossos pecados, feridos e moído por nossas transgressões. E a morte disse: agora vai ficar fácil. Eclesiastes 12 fala sobre o cordão de prata. Eclesiastes 12 fala que quando se romper o cordão de prata é o único que liga a vida com a morte. E existe uma única ferramenta que pode se cortar o cordão de prata. A morte é um agente que carregava consigo o aguilhão. O que é o aguilhão? O aguilhão é a única ferramenta que pode cortar o cordão de prata. E veja muito bem, a morte olhou para Jesus na cruz com o seu corpo moribundo, o seu corpo dilacerado, e a morte disse: agora vai ser fácil. Mas a morte não imaginou que naquela cruz não estava só Jesus, estava Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus é Deus, e Deus não é moribundo. A morte vai para matar Jesus. Quando ela bate o aguilhão, aquela foice, para cortar o cordão de prata que liga a vida com a morte, quando ela bate no peito de Jesus, o aguilhão quebra. Ele venceu a morte, ele é mais forte do que a morte. E Paulo estava pregando em um lugar, e de repente a morte olha de longe e diz: Paulo, você é o próximo. Pregador, vai chegar o dia de você morrer também. E Paulo para o que estava pregando e Paulo começa a dar um ensinamento. Olha, haverá um tempo no arrebatamento da igreja, naquele grande acontecimento, haverá um tempo que o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Este corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. Esse corpo aqui, terreno, vai ser revestido de um corpo eterno. E nunca mais você vai ter que chorar, você não vai ter que tomar mais Lexotan, nem Birotex, você não vai ter que tomar mais Rivotril, você não vai ter que tomar mais remédio para a dor, porque haverá um tempo que não terás mais de chorar e ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Paulo estava falando e de repente ele abre a sua boca e a morte está na frente dele e diz: Paulo, olha, eu vou te pegar, porque a Bíblia diz que por conta da pregação do Evangelho, Paulo respirava ares de morte. E ele olha para a morte e diz: olha, morte, travada foi uma batalha na cruz do Calvário. Travada foi uma batalha na cruz do Calvário. E tragada foi a morte pela vitória. E ele abre a sua boca e olha para a morte com as mãos vazias. A morte foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que ele foi no inferno, pegou a chave do inferno e da morte. Ele venceu para vencer. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, o último e o derradeiro. E a Bíblia diz que ele virá montado num cavalo branco e escrito na sua coxa: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Paulo olha para a morte e diz: onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele está falando mais ou menos assim: você já foi vencida na cruz do Calvário. O maior medidor da fé de um homem e de uma mulher é a morte. É o último a ser vencido. Existem 3 textos na Bíblia que Jesus ressuscitou pessoas. 3 textos na Bíblia. E eu perguntei para Deus: por que será que somente 3 pessoas? Por que será, Jesus, que somente 3 ressurreições? Só existe 3 histórias de ressurreição. A primeira foi a filha de Jairo. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, ali havia um velório.
E quando Jesus chega no velório, ele acabou com aquele velório, porque ele ressuscitou aquela menina que estava morta. Aquele milagre era especial. Ele chamou Pedro, Tiago e João e mandou todo mundo sair da casa. E de repente ele chega onde a menina estava morta. E ele se coloca sobre a menina. E ele diz assim, Talita cumi. Talita não era o nome da menina. Talita vem do hebraico talit, porque Jesus orava com um talit como esse na madrugada. É um manto de oração judeu, do povo da cultura judaica. E Jesus se coloca sobre a menina e diz, Talita cumi, pelo poder da oração da madrugada. Porque o crente que ora, ele vence a morte, como Jesus venceu. O crente que ora, ele vence todas as provações. Aquele primeiro estágio da morte se chama velório. E Jesus entrou dentro daquela casa. E o velório é quando só tem parentes, quando só tem amigos no ambiente, que é o primeiro estágio. Mas aí existe o segundo estágio, que é o cortejo fúnebre. Qual que é o cortejo fúnebre? É quando Jesus encontrou com o filho da viúva de Naim. É quando o problema sai de dentro da tua casa e vai para fora. Quando o problema toma conhecimento, o velório é quando só os de casa sabem. É só os amigos que sabem. Mas o cortejo fúnebre é quando toda a rua, todo mundo começa a tomar o conhecimento da situação a qual está a sua vida. E Jesus está entrando numa cidade com a multidão da vida, e vem o filho da viúva de Naim com a multidão da morte. Ele vem num cortejo fúnebre, e pela primeira vez na história, Jesus parou o cortejo fúnebre. Porque onde passa um cortejo fúnebre, o farol vermelho, ele não é respeitado. A polícia tem que parar. O som tem que ser abaixado, mas Jesus parou a morte. E Jesus tocou no esquife e disse, levanta menino. E ele ressuscitou aquele morto. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. O último estágio é quando... O último milagre que Jesus fez de ressurreição, todos conhecem, é o defunto mais conhecido da Bíblia, o nome dele é Lázaro. O último estágio é quando já não se tem mais nada, já não se tem resposta. Quando ele chegou naquela cidade, a irmã de Lázaro disse, ele já está morto há 4 dias, já está fedendo, disse a palavra de Deus. E Jesus chegou, falou assim, onde o puseram? Onde está o defunto? Ele fez uma oração, pediu para remover a pedra e disse, Lázaro, sai para fora. Ele é mais forte do que a morte. Eu estou pregando para alguém que o seu casamento está como um velório. A sua vida familiar está como um velório. A sua vida financeira está como um velório. A sua vida está como um velório. Mas Deus vai entrar dentro da tua casa, e quando Ele entra, quando Jesus entra, Ele acaba com o velório. Ele acaba com aquilo que era para a tua morte. E tem gente que já está na segunda fase, depois que morre, que a pessoa morre, que é o cortejo fúnebre. Mas Jesus está parando